Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala, professor Gabriel Pacheco, povo lindo da minha vida. Vamos trabalhar aqui agora, a gente com um conteúdo muito bacana, muito legal mesmo, que é o nosso conteúdo de Windows 10, né? Isso mesmo, nosso super sistema operacional aí da Microsoft, que quer queira ou não, é a líder do mercado mundial que nós temos aí de software, né? Tanto no que diz respeito a sistema operacional, quanto inclusive no que diz respeito à suíte de escritórios, né? E hoje vai ser o dia aqui que nós vamos emendar o nosso conhecimento, vamos conhecer muito mais aí sobre a nossa versão atual que nós temos do Windows 10, não é? Ah, Pacheco, já tem o Windows 11. A versão atual que nós temos do Windows 10, por quê? Porque o Windows 10 não foi descontinuado. Então por isso que eu estou falando a versão atual do Windows 10, né? Não falei a versão atual do Windows. Ah, Pacheco, no meu edital aqui está escrito Windows 11, então você fica tranquilo que nós teremos aqui no Mapas e Cards o nosso conteúdo aí também muito bem estruturado, trabalhando com o Windows 11, tá? Agora o Windows 10, depois o Windows 11, dependendo do teu edital, você vai ter que saber exatamente com qual você vai trabalhar, porque ambas as versões são muito diferentes. Muito, muito, muito diferentes mesmo. Tá já então, gente? Vamos trabalhando? Vamos lá então, cola comigo, pega aí porque estamos aqui na plataforma do Mapas e Cards, ok? Estudo logo passo, né? É isso mesmo aí, adoro esse slogan aí, não é? E hoje é o nosso conteúdo aqui, né? Hoje o nosso conteúdo, então, que nós vamos trabalhar é exatamente, então, aí o nosso conteúdo de Windows 10, né? É isso aí que a gente vai colocar para jogo dentro dessa visão de conceitos aí de informática, né? Noções de informática que tem sido apresentada aí no decorrer das nossas aulas. Bacana, então, convite é claro a ser feito para todos os senhores e senhoras. Por favor, venham e me sigam nas redes sociais. Sigam-me lá no Instagram, ok? Meu Instagram, @professor.gabrielpacheco. Não se esqueçam de colocar o pontinho aí no ponto Gabriel Pacheco. E também nós temos o Instagram do Mapas e Cards também, que é simplesmente Mapas e Cards, ok? Convido vocês, inclusive, que curtem a informática, que tem também aí uma curiosidade boa, né, um interesse bacana no estudo da tecnologia da informação, a seguirem o meu perfil. É um perfil ali dedicado aos estudos, tanto de TI quanto de informática, quanto inclusive aí a trabalhar com a minha vida pessoal, né? Publico muita coisa lá da minha vida pessoal também. É que eu sempre falo pro pessoal, né? Não tem como ficar diferenciando o que é o pessoal do que é o profissional, né? Definitivamente você tem o quê? Você tem uma vida e vai colocando ali no perfil, vai colocando ali no Instagram, mas é bem bacana também porque os alunos acabam aprendendo bastante informática, bastante TI. Publico muitos vídeos, faço muitas lives por lá. Beleza, então, gente, vamos lá. O que é, afinal de contas, o nosso Windows 10? O nosso Windows 10 é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft e que, por incrível que pareça, ele teve seu início na década de 80, tá? O pessoal vai ficar falando assim, mas como assim o Windows teve início na década de 80? Pelo amor de Deus, Pacheco, você tá doidão. Essa água que você tá tomando aí não é água, não. Isso é cachaça. Não, 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 gente. De jeito nenhum. Isso aqui é água mesmo. E eu confirmo para vocês que os estudos de desenvolvimento do Windows, ok? Foram iniciados sim na década de 80. E como que eles foi, né, iniciado? Primeiro ponto, o que é um sistema operacional então que a gente já viu? O sistema operacional é um software, é ali então um programa, ok? Que dentre, né, diversas outras características, diversas outras vantagens, você tem ali a possibilidade de ter como você interagir diretamente com o computador, né? Você que é usuário então do computador, você consegue o quê? Interagir com o computador por conta do teu sistema operacional. Outra característica é justamente quem faz o quê? A coordenação, a gestão, né, gente? É quem faz ali, literalmente, então, aquele o quê? O esquema da harmonização que nós temos entre o quê? Os dispositivos que nós temos em um computador, não é mesmo, gente? E quem vai fazer o que ali dentro? É quem direciona, quem coordena, quais programas vão ser abertos, ok? É quem, inclusive, facilita gigantescamente a vida, inclusive, dos nossos desenvolvedores de software. Por quê? Um desenvolvedor de software, então, que tem ali acesso a um bom sistema operacional, ele não precisa ficar acessando diretamente o driver ali, né, de utilização, como por exemplo, de um, vamos colocar, de um recurso, de um hardware de forma alguma. Por quê? Porque ele na verdade vai mandar, na verdade ele vai emitir comandos,
ok? Via sistema operacional, porque no sistema operacional nós temos ali a parte em que você vai trabalhar com o quê? Com o que são os comandos, as instruções que são obedecidas, ao invés de ficar acessando diretamente ali a sua plataforma. E quando falamos então desse sistema operacional, é muito importante vocês terem em mente que a Microsoft não começou o sistema operacional dela com o próprio Windows. Ela tinha anteriormente, então, o que a gente chamava de DOS, né? O DOS, que até então, na década de 80, começou a ter internamente ali um utilitário muito legal, que era justamente o Windows. Bacana? Uai, Pacheco, o Windows fazia parte do DOS? Sim, o Windows começou a ser desenvolvido, sendo aí colocado literalmente como a nossa plataforma gráfica, né? Foi desenvolvido literalmente como a nossa plataforma gráfica, como na verdade então uma interface, vamos colocar assim, uma interface gráfica, ok? Do DOS com o nosso usuário. Só que o que acontece? Eles foram melhorando o Windows, sempre com aquela pegada, né? Ah, preciso ter uma janela, né? Sendo aberta, né? Tanto que todos os programas que nós temos aí no Windows são programas que são abertos sempre em janelas. Então sempre com essa pegada, né? Preciso ter uma janela, preciso ter uma janela, preciso ter uma janela. Então o que eles seguiram fazendo? Foram até o Windows 3.11. Pegaram o nosso Windows 3.11, viram que ele já estava muito maduro, muito bacana mesmo como utilitário, ok? E eles fizeram o quê? Entre o Windows 3.11 e o Windows 95, eles literalmente viraram a chave. Eles literalmente fizeram o quê? Nesse exato momento, nós não teremos mais o DOS como sistema operacional, ok? Nós vamos colocar então como sistema operacional o Windows 95. Foi o primeiro sistema operacional com interface gráfica que a Microsoft lançou então no mercado. E o nosso DOS vai virar um utilitário do Windows. Tanto que até os dias atuais você consegue trabalhar aí tranquilamente com comandos, né? Com instruções a serem inseridas no teu computador manualmente via prompt de comando. Ah, Pachecão, o prompt de comando, o CMD, ele era o nosso Microsoft DOS? Exatamente. Ele era o nosso Microsoft DOS. Bacana, até os dias atuais aí, né, na versão atual que nós temos aí, né, que a versão atual do Windows é o Windows 11, até os dias atuais que nós temos aí na versão do Windows mais atual, você ainda tem o teu CMD, o teu prompt de comando, onde basicamente você consegue inserir comandos ali via o quê? Via prompt de comando. Você digita o comando daquilo que você deseja. Beleza? Então, o que é esse sistema operacional? Esse sistema operacional é um sistema operacional, então, nos dias atuais, o Windows pago. Então, você tem que pagar uma licença de uso. Alguns computadores já vêm com essa sua licença de uso, sem problema algum, né? Ali para você já começar a trabalhar. Mas que é basicamente, então, diferenciado internamente em duas partes. Uma parte que vai ser o teu kernel. Joia, já estudamos isso, né, em conceitos ali de software, né? Se escreve assim, ó, gente. Uma parte que eu vou chamar aqui de kernel. Joia? Ó. Kernel. Do teu Windows, que é basicamente o teu conjunto de instruções e comandos ali que o teu sistema operacional consegue trabalhar, consegue obedecer, ok? E é dividido também em shell. Shell que basicamente é a própria interface que você tem entre o teu computador, o teu Windows e você que está aí utilizando, que está trabalhando no teu Windows. Ah, Pacheco, mas kernel e shell é padrão de qualquer sistema operacional. Sim, tranquilo e calmo, né? Todo sistema operacional tem um kernel, que é o núcleo, e qualquer sistema operacional tem um shell. No nosso caso, qual que é a diferença, né, de outros sistemas operacionais, como por exemplo o próprio Linux, né? A nossa diferença aqui, que é que o nosso kernel, ele é um kernel fechado, ele não é aberto, né? E o nosso shell também é um shell fechado, né? Ele não é otimizável como você tem aí em diversas versões que nós temos do Linux. Beleza? Versões que nós tivemos então históricas sendo trabalhadas no nosso Windows. Tivemos então basicamente o quê?
O Windows 95, tivemos o Windows 98, tivemos o Windows Millennium, tivemos o Windows XP, tivemos versões aí, né, gente, de servidores, né, o Windows Server, né, que nós temos ainda nos dias atuais, né, o nosso queridíssimo Windows Server, ok? Mas para nossa prova de concurso público, você tem que levar em consideração que você teve o quê? Teve então o nosso Windows 7, lançado em 2009 e basicamente descontinuado em 14 de janeiro aí de 2020. A gente teve o lixo, né, da plataforma do Windows 8. Gente, um lixo, literalmente, né? Ou versãozinha patética, ridícula, horrorosa que nós tivemos aí do Windows, né, que foi o Windows 8. Tanto que logo na sequência eles já lançaram o Windows 8.1. Já logo na sequência, já logo de cara, né? Lançaram o 8, já lançaram o 8.1 correndo ali para corrigir diversas falhas, que foi lançado em 2011. Temos então o Windows 10, que ainda é uma versão válida, né? Para você poder trabalhar com o teu Windows, ainda está extremamente atual, ainda está funcional até os dias atuais, né? Não foi descontinuado ainda, mas que foi lançado em 2015. E tivemos aí o lançamento do Windows 11, que é basicamente a última versão do Windows, que foi lançada em 2021. Aí é aquele esquema, Pachecão, pô, beleza. Mas por que, afinal de contas, né, a Microsoft tá bem louca e fica trabalhando ainda com duas versões no mercado aí do Windows, né? Gente, basicamente porque ela não pode simplesmente chegar e de uma hora para outra, lancei o Windows 11, então vocês vão fazer o seguinte, todo mundo que tem o Windows 10 vai perder o licenciamento, eu vou parar de funcionar e não quero mais saber da minha vida. Não pode fazer isso, né? Simplesmente nenhuma empresa pode fazer isso com qualquer sistema operacional. Por quê? Pega mal pra caramba. Então o que a Microsoft faz? A Microsoft pega, lança uma nova versão do sistema operacional, segura ali durante um certo tempo a versão anterior, para que a versão anterior ali possa ir sendo retirada gradativamente do mercado. Tanto que eles pregam, né, pra gente o quê? O Windows 11 é o quê? O Windows 11 é uma atualização ali do Windows 10. Não é somente uma atualização, tá? Se na tua prova for cair o Windows 11, se você estiver estudando conosco aqui pelos nossos cursos, nossas visões, nossas aulas regulares, vocês vão ver que o nosso Windows 11, na verdade, ele é uma modificação considerável, é uma modificação gigantesca ali que você tem em relação ao Windows 10, tá? Não é única e exclusivamente ali, foi uma mudancinha que a gente fez. Não, para. Isso daí para mim é simplesmente um sensacionalismo que a Microsoft colocou para jogo ali, simplesmente para poder falar que estava lançando algo bacaninha, batuta e fácil de ser aprendido aí no mercado. Lembrando, nosso foco agora é trabalhar com Windows 10. Pacheco, minha prova vai cair o Windows 11, então você tem que assistir as aulas de Windows 11, tá? Já tem sido muito cobrado, já temos muitas questões e pelo amor ao criador, os dois são muito diferentes. Muito diferentes mesmo. Joia? Agora vamos lá. Suponhamos então que você esteja trabalhando nesse exato momento e no teu computador você já tenha o teu Windows 11. Beleza? Só que acabei de falar para vocês o quê? O Windows 11 é completamente diferente do Windows 10. E afirmo para vocês, o Windows 11 é completamente diferente do Windows 10. Não é isso que eu estou falando para vocês? Beleza. Então o que você vai fazer? Você tem a possibilidade de baixar, somente para efeitos de estudo, é claro, joia? Uma versão de demonstração do teu Windows 10. Essa versão de demonstração ela é válida aí por 30 dias, ok? E você vai conseguir baixá-la utilizando aí inclusive uma máquina virtual, né? Então você vai acessar esse endereço aqui, ó, developer.microsoft.com/pt-br/windows/downloads/virtual machines e vai baixar ali, né, uma máquina virtual que inclusive vai trabalhar sob a plataforma de um aplicativo que nós temos chamado VMware, joia, e vai ter aí durante 30 dias a possibilidade de estudar aqui conosco, né? Firmar o ponto, aprender, né? Afinal de contas aqui, o que o Pacheco está trabalhando com vocês no seu Windows 10. Joia? Beleza. Outra coisa, Pachecão, como estudar, afinal de contas, o Windows? Beleza. Primeiro ponto, você tem que entender o que é o Windows. A gente está fazendo isso, né? Você tem que entender as suas características básicas, você tem que entender para que ele serve, você tem que entender a parte conceitual ali do teu Windows. Isso é mais do que certo. Segundo ponto, você vai ter que entender como que ele funciona. E nesse esquema do como ele funciona, existe sempre aquele esquema que vai ser o que é o mundo ideal e o que é o mundo real.
Qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é que você tenha literalmente o Windows 10 instalado no teu computador e de acordo com o que eu for resolvendo aqui as questões nos nossos blocos aí de questões, de acordo com o que eu for explicando para vocês como as coisas funcionam, ok? Que você siga então ali literalmente espelhando esse funcionamento, né, tendo tempo. Isso é o mundo ideal. Por quê? Porque afinal de contas, se você está falando sobre o seu estímulo que visual, auditivo e de uso, pô, cara, tu consegue saltar lá na frente. Pô, menina, você consegue saltar lá na frente em relação aos demais candidatos. Tá ok? Porque o teu organismo vai assimilar aquilo ali de forma muito mais interessante, né? Sua mente, seu subconsciente, sei lá o que você quiser colocar, entendeu? Vai assimilar aquilo ali de forma muito mais intensa, né? A parte cognitiva, inclusive, da apresentação, a parte cognitiva, inclusive, da utilização daquilo ali, vai ser muito mais intensa. Agora existe um mundo real, né? Tanto que a galera vai falar, Pacheco, não tenho como ter o Windows aqui, tô instalando aqui, assistindo pela TV de casa, tô assistindo aqui pelo meu celular enquanto eu tô dentro do metrô, dentro do ônibus, beleza? Cara, se você tá nessa situação que é a tua situação real, não conseguiu alcançar a situação ideal, entendeu? Bicho, segue o baile, menina, segue o baile. Porque eu inclusive trouxe aqui um material muito completo mesmo, de recortes gráficos, de imagens, entendeu? Extremamente atualizados, que é para justamente você não passar esse perrengue. Beleza? Outro ponto, teclas de atalho. Preciso saber teclas de atalho, Pachecão? Com certeza absoluta. Então tu vais ver que eu apresentei aqui para vocês, que eu trouxe aqui para vocês, um calhamaço mesmo ali, uma coleção gigantesca de teclas de atalho, justamente para você chegar na tua prova detonando aí no Windows, né? Você tem que saber essas teclas de atalho. Entendeu como é que funciona? Belezinha? E eu estou falando para você abertamente. Você precisa conhecer as teclas de atalho. Seu professor já está te falando isso. Você está entendendo isso? Beleza? Tá bacana? Joia. Então, o que, que é o seu Windows 10? Quais são suas características, então, aí do Windows 10? Gente, o Windows 10, acabei de falar para vocês, é um sistema operacional gráfico. Ok? Por que um sistema operacional gráfico? Porque se você digitar aí na sua barra de tarefas, lá embaixo, tá vendo? Que tem inclusive um localzinho de texto que você pode digitar. Bacana, essa tua área de executar ou pesquisar. Você digita aí para mim prompt, espaço de, espaço comando ou CMD, dá um enter. O que que aparece para ti? Vai aparecer um prompt de comando. Comumente os demais sistemas operacionais como Linux, por exemplo, ok? A base funcional dele é de um prompt de comando. Então por isso que eu estou confirmando, estou reafirmando para vocês o que? O Windows 10 é um sistema operacional gráfico, porque ele apresenta para nós justamente na tua frente, quando você abre ele, uma parte gráfica, uma interface gráfica. Você pega teu mouse ali, ó, você navega em tudo que você precisa. Não é isso que acontece? Quando você vai pressionar ali Alt Tab para mudar entre programas, na verdade o que você tem na tua frente são janelas que abrem. Você pega ícones, você pega conteúdos e arrasta de um local para o outro. Isso é um sistema operacional com interface gráfica. Também trabalha com multitarefas pré-emptivas. O que é a ideia de multitarefas pré-emptivas? São diversas telas abertas com chaveamento de execução de tarefas. Então você consegue trabalhar aí com esse esquema do seu multitarefas pré-emptivas. Existem bancas de concursos públicos que vão falar para você que o Windows é multitarefas o quê? Não real. Vão afirmar para você que quem trabalha com multitarefas pré-emptivas real é o teu Linux, e isso é verdade. Por quê? Porque no caso aqui do Windows, ele na verdade trabalha de forma tão rápida, joia, que ele altera entre as tarefas, e mesmo que as tarefas não sejam executadas ao mesmo tempo, ele fala que é multitarefas. Tá joia então? Trabalha com suporte plug and play. O que isso quer dizer, o suporte plug and play? Quer dizer que quando você liga um dispositivo ali, né, conecta um dispositivo no teu computador, esse dispositivo que foi conectado ali, ligado automaticamente no computador, tem o seu reconhecimento via driver padrão que você tem no teu Windows, porque ele vai ter esse reconhecimento automatizado ali do que você tem do teu driver no teu Windows. E o que é driver? Driver é um programa que faz com que um dispositivo físico funcione no teu sistema operacional.
ele é reconhecido automaticamente, né? Ah, Pachecão, são drivers completos, intensos, já cheios de pra que isso? Não, de forma alguma. O driver que você tem aqui é um driver básico, é para você chegar ali de repente, poxa, conectou ali um mouse, né? Mesmo que meu mouse que é cheio de pra que isso, tá vendo? Então ele é um mouse que ele precisa de um driver específico para poder funcionar. Mas quando eu pego e conecto ele no computador, ele já é apresentado ali claramente com todas as funcionalidades básicas dele. Tudo bem? Ah, legal, né? Não fica bacana trabalhar assim? Fica bem interessante, né? Ah, peguei ali, conectei um teclado. O teclado pode, de repente, ser um teclado cheio de pra que isso, né? Mas quando você conecta o teu teclado ali, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele já reconhece ali o teclado. Pô, tem um fone de ouvido. Quando tu conecta o fone de ouvido, pode não ser ali o driver, né, ideal que você tem, né? Um driver Microsoft, não sei o que lá, um LX1000, alguma coisa, LX300, entenderam? Mas ele já vai reconhecer a câmera, a tua webcam, ele também já vai reconhecer. Por quê? Porque o teu Windows, ele tem essa tecnologia chamada Plug and Play. É uma tecnologia que acompanha teu Windows desde a versão Windows 95. Possibilita que você trabalhe, então, com diversas ações específicas em relação a ações, arquivos e pastas. Então você consegue aí manipular arquivos, consegue manipular pastas, consegue criar, excluir, copiar, entenderam como é que é? Remover, fazer um monte de coisa em relação aos seus arquivos e suas pastas. Tem o que a gente chama de um núcleo monolítico, que é uma característica que nós temos também aí no nosso sistema operacional Linux. E o que é esse tal desse núcleo monolítico, né? Todo mundo fica com dúvida. E, gente, é bem simples de você entender, isso é cobrado em prova, tá? Seu núcleo monolítico é basicamente uma arquitetura de núcleo, de core de funcionamento, de kernel, entendeu como? Onde todo o núcleo é executado no espaço do núcleo em um modo de supervisão, ou seja, ele é um kernel que possui o quê? Todos os códigos de suporte necessários. É só isso que ele está falando que é um núcleo monolítico. Tudo bem? Porque ele é um núcleo único. O núcleo é o quê? Que eu falei para vocês. O núcleo é o kernel. O núcleo é justamente o quê? Núcleo, kernel, local onde você tem então o quê? Os comandos, as instruções padrões que podem e deverão ser trabalhados dentro do teu Windows. Legal? Outra característica que você tem que no teu Windows também. Cada unidade de disco recebe uma letrinha, né? Cada unidade de disco recebe uma letrinha, seguida aí por 2 pontos, né? Como assim unidade de disco? Uma coisa que a galera sempre confunde, não pode confundir, tá joia? Por favor, pelo amor ao Criador. Uma unidade de disco não é obrigatoriamente um local físico de armazenamento, ok? Essa tua unidade de disco, ela pode ser o quê? A divisão que você tem do local de armazenamento em 2, 3 partes. Você pode pegar um HD, você pode pegar um SSD e dividir em 2 ou 3 partes, entendeu? Cada unidade dessa vai ser reconhecida por uma letra. Cada unidade de disco. Você pode ter, inclusive, uma unidade que seja uma unidade de rede. Isso, inclusive, é uma prática bem bacana, né? Quando você tem mapeamento de unidade de rede compartilhados em uma organização, tá joia? Mas o mais importante, cada uma delas vai ser reconhecida por uma letra, com o seguinte padrão já cobrado em prova 500 vezes. Se você está falando da unidade A e da unidade B, serão sempre unidades de disquete. Ah, Pacheco, não uso mais disquete. Não adianta. O Windows carrega, consiga essa padronização até os dias atuais. Se você fala da tua unidade C, a unidade C é a partição ou unidade de disco onde o seu sistema operacional encontra-se, tá? Então isso é meio que padrão e eles cobram em prova direta, esse negócio do C2 pontos, né? Ah, tenho ali, afinal de contas, o C2 pontos configurado, né? O que eu posso esperar que eu vou, afinal de contas, acessar no C2 pontos? Cara, padrão. Falou que é teu C2 pontos, padrão. Falou que é teu C2 pontos, você tem o quê? Você tem, especificamente, teu sistema operacional ali instalado, pronto, acabou e, conforme eu gosto de dizer, morreu Maria Preá. Bacana? Joia? Como que funciona, então, nesse negócio da unidade, né? Olha aqui, como é que você vai ver. Se você abrir aí agora o teu explorador de arquivos, seu Windows Explorer, não é? Que você tem aí no teu computador, o que que você vai ter aí nesse exato momento? Pegou, abriu, você vai ter o quê? Olha lá, unidade C2 pontos, tá vendo? Unidade C2 pontos, basicamente ele colocou o quê? OS, por quê? Operation System, né? É o seu sistema operacional.
Não à toa, você vai ver aqui ó, o desenho do Windows. Essa janelinha do Windows aqui vai aparecendo num monte de lugar. Mó legal, bacana. E aqui eu tenho que, basicamente, 29,7 GB livres, né, de 104 GB. Se você tiver com o teu File Explorer, você pode ver a realidade do que você tem no teu computador também, para ver como que ele funciona, ok? Você tem aí então também uma unidade D, nesse caso aqui, minha unidade D é inclusive um outro local de armazenamento. Olha lá, 546 GB livres de 931 GB. E aqui eu tenho uma outra unidade, tá vendo? Essa unidade aqui, que inclusive está me aparecendo como eu botei até o nome, ela é uma unidade de armazenamento externo, né? Era um pendrive aí que eu estava com ele na hora que eu tirei esse print aqui para a gente poder trabalhar. Mas tá aí, é assim que ele acaba apresentando para você suas unidades de disco, beleza? Conforme eu falei para vocês, quando você trabalha então com o teu Windows, você vai ter também uma outra característica, que é o quê? O teu Windows, assim como qualquer sistema operacional, reforço que não é uma característica exclusiva do Windows, mas como qualquer sistema operacional, possibilita então que você trabalhe com operações e ações aí muito bem direcionadas, muito bem específicas, a operações e ações que são realizadas em arquivos e pastas. Beleza? Vamos lá então. O que é, afinal de contas, um arquivo? O que é, afinal de contas, pasta, né? Esse conteúdo eu trabalhei com vocês ali na parte conceitual do software, mas tem a galera que passa direto por ele, né? Nem assiste, deixa esse negócio de conceito de software para lá, vamos embora já estudar o Windows, então eu tenho que reforçar aqui, sempre, né? Uma pasta é sempre o quê? Um container. Uma pasta é como se fosse uma caixa, um container, onde você consegue ter o quê? Outras pastas ali dentro ou arquivos. Tanto que a pasta ela não tem conteúdo, tá? A tua pasta é simplesmente o quê? Um local de organização chamado pasta ou diretório, onde você coloca as coisas. Qual a analogia que eu faço? Você pega uma pasta joia normal, comprou na papelaria, cara, a tua pasta ela tá vazia, ela não tem nada ali. Só que quando você pega uma pasta, por exemplo, sanfonada, você consegue o quê? Estruturar arquivos, consegue organizar arquivos e ir colocando esses arquivos muito bem estruturados, organizados, dentro daquela tua pasta. Não é assim que acontece? O arquivo sim possui conteúdo, beleza? Só que quando você pega um arquivo, o teu arquivo ele pode ser de dois tipos. Você pode ter um arquivo que é chamado arquivo de dados, contém os dados gerados pelo usuário, como por exemplo um arquivo do tipo doc, que é do Word, um arquivo do tipo XLS, que é do Excel, um arquivo PPT, que é do nosso PowerPoint, não é isso? E você tem arquivos de programas. Seus arquivos de programas, eles são, na verdade, instruções. Instruções a serem executadas pelo sistema operacional. Basicamente, essas instruções chamadas, então, de comandos, né? Então, você consegue o quê? Trabalhar com diversos comandos ali que você pode executar. Como, por exemplo, se você tem ali, né, em um certo momento, o teu arquivo doc, do arquivo docx, que é um arquivo textual, estruturado, configurado, você tem então um arquivo de programa que você consegue abri-lo. Que vai ser qual? O Word, ou então você pode abrir no teu LibreOffice ali dentro do Writer, você pode abrir também dentro do Documentos, ali dentro do teu Google Workspace. Beleza? Show de bola? Bacana. Quando eu estou trabalhando então com um arquivo, como que funciona esse esquema da nomenclatura que eu posso dar para um arquivo, né? Cara, isso cai em prova mais que vocês possam imaginar. Vamos lá então. Como que eu vou trabalhar então com o meu arquivo? Primeiro ponto, você vai localizar alguma coisa, você vai colocar alguma coisa ali no teu computador, beleza? Você começa por onde, afinal de contas? Pela unidade. Vou simular aqui então a unidade de 2 pontos. Lembrando sempre, toda unidade começa com uma letra e vem 2 pontos. Apresenta então uma contrabarra, ou chamada de barra invertida. Legal? Tem uma contrabarra ou uma barra invertida, onde você vai ter um caminho até você chegar no teu arquivo, né? Então aqui eu vou colocar simplesmente um caminho de exemplo. Caminho aqui chamado documentos. Ó. E dali em diante eu coloco concurso. Então é o caminho que está lidando com o quê? É um caminho que eu tenho uma pasta documentos, tenho uma subpasta chamada concurso, e é onde eu conseguiria colocar alguns documentos. Vamos lá, já para a gente poder trabalhar em cima da nomenclatura.
O D dois pontos aqui é o quê? Que eu falei para vocês. Dentro da estrutura, da organização da nossa pasta, ele é a nossa unidade. Todo mundo pegou isso? Beleza. Se você pega D dois pontos, aqui ó, D dois pontos, juntamente com documentos e concurso, isso aqui é o quê? Isso aqui é o caminho de um arquivo, ou também chamado de path do teu arquivo. Basicamente path, em inglês é caminho, né? É por isso. Beleza. E o que que vai acontecer? Dentro da tua pasta concurso, ou da tua pasta documentos, ou da tua unidade de dois pontos contra barra, você pode então criar alguns arquivos. Vou criar um arquivo aqui, ó. Suponho que você esteja fazendo anotações sobre a nossa aula de Windows. Então você vai ter o quê? O Windows.doc, para poder não perder suas configurações. Ok, todo mundo entendeu o que está acontecendo aqui nesse exato momento? Joia, bacana. Quando você pega esse nome que você tem aqui do Windows.doc, você tem que saber diferenciar, porque essa parte aqui, o Windows, é propriamente dito o quê? A identificação do teu documento, ok? E quando você pega esse ponto .doc, ele é o que nós chamamos de uma extensão do teu arquivo. Todo mundo entendeu o que está acontecendo aqui? E isso é importante que nós saibamos, porque se você fala sobre o nome completo de um arquivo, o nome completo de algo que você tem no teu Windows 10, esse nome completo aqui, ó, que você pega desde D dois pontos até o Windows.doc, que seria a nomenclatura que você está utilizando aqui com id.extensão, ele só pode ter no máximo 260 caracteres. Tá ok? Então isso daqui tudo é que só pode ter 260 caracteres. É desde quando você pega a tua unidade de armazenamento até o final da extensão do arquivo que você está trabalhando. Entenderam como é que funciona? Beleza, então não deixa de tirar print disso aqui e fazer essa anotação. Outro ponto, se você pega toda essa estrutura do nome do arquivo, aí quando você fala da sua nomenclatura, você não pode ter alguns caracteres que são chamados de caracteres proibidos, ou também são chamados de caracteres especiais, ou caracteres que são chamados de reservados. Por quê? Porque eles são especiais e são reservados, pois o seu próprio sistema operacional faz uso deles para algo importante, faz uso deles para algo que ele precisa internamente. Entenderam como? E você tem que decorar isso aqui. Então, quando você está dando nome de uma pasta, quando você está dando nome de um arquivo, em momento algum você pode ter o uso do asterisco, aspas duplas, sinal de menor que, maior que, dois pontos, a tua barra comum, ok? Barra comum, barra vertical, barra invertida e sinal de interrogação. Não posso ter não em momento algum, você pode ter, em momento algum você pode ter esses caracteres sendo utilizados, tanto nos nomes dos arquivos, quanto nos seus nomes das pastas. Outra coisa, você não pode nunca ter dois objetos com o mesmo nome dentro de um diretório de uma pasta. E isso é muito legal, né? Que a galera às vezes confunde e acha que, por exemplo, eu não poderia ter aqui um Windows, ó, dentro da mesma pasta. O Windows.txt. Cara, menina, você pode. O Windows.txt vai existir aqui dentro. O que você não pode ter é o quê? Um Windows.doc aqui dentro também, né? Tanto que ele não deixa que você crie esse novo arquivo aqui dentro. Entenderam como é que é? Joia. Agora, outra característica que você tem que levar aqui também, já para a tua prova, logo de agora. Todo o teu arquivo possui uma extensão. Uma extensão que tem dupla funcionalidade aqui dentro do nosso Windows. Ela serve para que você, que é o usuário, identifique de onde aquele arquivo é,
Ou seja, qual é o programa, o que você iria utilizar para poder abrir ali aquele teu arquivo, ok? E serve também para que o próprio Windows identifique com qual programa ele consegue abrir aquele arquivo. Por quê? Porque o Windows não reconhece o formato do arquivo internamente. Ele vai utilizar, na verdade, o que para abrir um arquivo? Falar que o arquivo tem que ser aberto com Word, com Excel, com PowerPoint, por aí vai. Ele vai usar essa extensão. Aí você vai falar assim, Pacheco, por que você está reforçando isso que eu te conheço, professor? Você dá nó em pingo d'água, né? Cara, eu estou reforçando isso porque simplesmente o Linux não faz essa diferenciação. O Linux, por exemplo, para poder abrir um arquivo, adivinha o que ele faz? Ele olha o conteúdo interno, o formato interno daquele arquivo. Depois que ele reconheceu o conteúdo interno e o formato interno daquele arquivo, ele pega simplesmente e abre. Tanto que para o Linux, as extensões que você tem de arquivos são simplesmente extensões o quê? Para a máscara. Simplesmente para que você, que é usuário externo, consiga reconhecer. Não à toa tu pode ter 2, 3, 4 extensões ali no arquivos no Linux, ó. Não dá nada. No caso aqui do Windows, inclusive, se você tiver 2 extensões, observe sempre nas suas questões. Ele só vai reconhecer a última. Beleza? Opa, Checão, caraca, que primeira aula já arrancando de quinta, né? Show de bola? Joia. Agora na próxima aula a gente já entra, então, verificando quais são essas extensões, tá? Que a gente consegue trabalhar. Vocês verão que, inclusive, eu deixei aqui um link, tá bem atualizado, tá? Pelo menos na hora aqui que eu estava gravando essa aula aqui, eu entrei nesse link aqui e ele estava funcional ainda, tranquilo e calmo, estava funcional, tranquilo e calmo aí para poder trabalhar, joinha, e basta você clicar aqui, ó, você vai ver a maioria das extensões que nós temos, mas claramente, né, eu vou trabalhar com essas extensões aqui com vocês já a partir aí, né, do começo da nossa próxima aula, beleza? Espero que estejam gostando, né, gente? Primeira aula já arrancando de quinta, né? Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho o professor Gabriel Pacheco volta para a gente continuar o nosso conteúdo. Um grande abraço, até já, hein? Tchau!